Você conhece também, vem comigo. Falando de vida e não de morte, tratando da paz e não da guerra, olhando pro céu, onde está Deus, que tudo pode fazer. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver, basta acreditar em Jesus Cristo, que tudo pode fazer. Olá, graça e paz. Eu sou o reverendo Marcelo Lemos e este é o seu programa Falando de Vida, um projeto do Ministério Novo Vinho. Você pode participar do nosso programa através do e-mail ministérionovovinho@hotmail.com.br. Através desse e-mail, você pode nos enviar o seu testemunho, a sua crítica e a sua sugestão para a melhoria do nosso programa. O milagre parece não acontecer. As forças já se desvanecem e parece que não ouve minha prece. Mas vou esperar. Ele disse: minhas promessas ainda estão em pé. Obrigado, Jesus. Os meus planos não caem por terra jamais. Mas as forças já se desvanecem e parece que não ouve minha prece. Mas vou esperar. Espero um milagre, Senhor. Espero acontecer. A noite está terminando e o dia logo vem. Espero um milagre, Senhor. Espero acontecer. A noite está terminando e o dia. No programa de hoje, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 1, onde diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quando o evangelista São Mateus resolveu escrever a sua própria narrativa acerca da história do Senhor Jesus Cristo, ele tinha dois objetivos em mente. Em primeiro lugar, ele estava escrevendo para o povo de Israel, ou seja, para o seu próprio povo. Então, o seu primeiro objetivo era demonstrar aos judeus que Jesus Cristo era verdadeiramente o Messias, o Rei Messias prometido por Deus através de todo o Antigo Testamento por meio de seus profetas. Não, Jesus Cristo não era um lunático. Jesus Cristo não era uma criação coletiva dos discípulos. E tampouco era Jesus Cristo um grande farsante e mentiroso. Ao contrário, Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias prometido pelos profetas. Então, São Mateus começa a narrativa do seu evangelho nos contando as origens humanas de Jesus Cristo, ou seja, quem foram os ancestrais do Senhor Jesus Cristo. E aí ele nos traça
uma árvore genealógica bem completa e bem detalhada do Senhor Jesus Cristo, a fim de demonstrar justamente que Jesus é herdeiro legítimo do trono de Israel. E por isso aqui nós encontramos pessoas muito importantes da história hebraica, como por exemplo, já no primeiro versículo, nós temos que Jesus Cristo é filho de Davi e também filho de Abraão. E ele vai citar outras pessoas, como Isaac, Jacó e Judá. No entanto, o evangelista São Mateus também precisa demonstrar que esse Jesus é o Cristo prometido por Deus ao povo de Israel, mas esse Cristo veio ao mundo com um objetivo muito claro. E que objetivo é esse? O objetivo é trazer o reino de Deus para os homens. Mas para quais dos homens Jesus Cristo veio trazer o reino de Deus? Será que o reino de Deus veio apenas para os ricos e poderosos? Será que esse reino veio apenas para os fracos, oprimidos e desprezados pela sociedade? Será que é um reino apenas de homens brancos? Talvez só de homens negros, mestiços, só dos índios, só dos vegetarianos? Afinal de contas, para quais dos homens Jesus Cristo veio trazer o reino de Deus? E aí entra um segundo detalhe interessante da genealogia que Mateus escreve, porque a princípio, quando você começa a ler essa extensa lista de nomes de quem é pai de quem, mãe de quem, a primeira impressão que tem é que se trata de uma lista cansativa, arbitrária, chata de se ler. No entanto, existem detalhes, tesouros maravilhosos aqui. Porque ao mesmo tempo que São Mateus nos apresenta Davi, Isaac, Abraão, Jacó, Judá na lista de Jesus, ele também coloca como ancestrais de Jesus Cristo algumas pessoas que nós talvez sequer imaginássemos encontrar aqui. Eu vou citar o exemplo de duas pessoas apenas. Em primeiro lugar, no versículo 5, o evangelista São Mateus coloca como ancestral de Jesus Cristo uma mulher chamada Raabe. Se você conhece a história do Antigo Testamento, há de saber quem foi essa mulher. Raabe foi uma prostituta que morava justamente lá na Terra Prometida, a terra que Deus havia dado por promessa aos filhos de Abraão. E quando Josué enviou os espiões para vasculhar a terra, saber quem morava na terra, a qualidade da terra, quem protegia a terra, o poder do exército daquele povo, aqueles espiões acabaram sendo descobertos pelo exército inimigo. E eles procuram se esconder do perigo e encontram abrigo onde? Na casa de Raabe, a prostituta. E essa mulher, ela se convence de que Deus de fato iria entregar a sua terra para o povo de Israel. Ela acredita, ela passa a ter fé no Deus de Israel. Então, arriscando a sua própria vida, ela mente, ela engana o seu povo e protege os espiões de Israel, salvando a vida deles. E por isso, pela sua ação, ela é então salva da destruição de Jericó. Ela é salva e fica a partir dali como parte do povo da promessa. A promessa que era para os filhos de Abraão acaba alcançando Raabe, a ex-prostituta. E também no versículo seguinte, versículo 6, o evangelista São Mateus faz menção de uma outra mulher. Ele não diz o nome dela, ele fala apenas o seguinte, olha, Jessé gerou o rei Davi, e Davi gerou a Salomão, daquela que havia sido mulher de Urias. Bom, se você conhece a história do Antigo Testamento, também vai saber desse detalhe. Aquela que foi mulher de Urias é Betseba. Betseba tem uma história interessante, porque o rei Davi, numa determinada fase da história bíblica,
ele havia enviado o povo de Israel para uma grande batalha, uma grande guerra. Só que ele mesmo não foi. Ele ficou em seu palácio curtindo a vida. E num dia à tarde, justamente no horário onde normalmente as mulheres do povo iam se banhar em suas casas, o rei Davi está lá no terraço do seu palácio, observando a paisagem, observando as outras casas, e ele consegue ver Betseba se banhando e apaixona-se por ela. Então o rei envia emissários seus até a casa de Betseba e eles a trazem ao palácio para que o rei possa possuí-la. Bom, fruto desse pecado de Davi, dessa violência de Davi, dessa apostasia, dessa imoralidade do rei Davi, Betseba engravida e o rei não tem mais como esconder a gravidade do seu crime. Então ele arruma uma solução sinistra, que é providenciar a morte de Urias, que era esposo de Betseba, no campo de batalha. Então veja, nós temos aqui na genealogia de Jesus duas mulheres que nós talvez nem imaginássemos que pudessem estar aqui. Primeiro, uma ex-prostituta. Jesus Cristo, o nosso Salvador, é descendente de uma ex-prostituta. E ele é descendente também de uma mulher que foi humilhada, abusada por um dos homens mais poderosos do Antigo Testamento. Existem, claro, versões ou interpretações a respeito da história entre Davi e Betseba. Algumas pessoas acreditam que Betseba participou daquilo livremente. Pessoalmente, eu fico com a opinião de outros comentaristas que acreditam que o rei simplesmente foi lá e exigiu que Betseba viesse ao seu palácio. Mas seja como for, se Betseba foi uma mulher humilhada, uma mulher adúltera, não muda o fato de que essas duas mulheres cheias de problemas, cheias de preconceitos contra si, são ancestrais, avós, bisavós, tataravós do Senhor Jesus Cristo. E aí eu retorno àquela pergunta que eu havia feito no início desse programa. Para quais dos homens Jesus Cristo veio trazer o reino de Deus? Jesus Cristo veio para todos os homens, ricos e pobres, poderosos e oprimidos, aqueles de boa índole e aqueles que até conhecer Jesus viveram vidas de pecado. Não importa quem você é, não importa o que você tem, não importa o que você não tem, não importa o seu nível cultural, não importa a sua formação acadêmica, não importa se você é um analfabeto. Tudo o que importa é que Jesus Cristo veio ao mundo trazer o reino de Deus para você. Para qual dos homens? Para todos os homens. Para mim e para você. Nós sabemos que, infelizmente, nem todos os homens herdarão o reino de Deus. Infelizmente, nem todos os homens se abrem ao convite do reino de Deus. Mas sabemos igualmente, através da mesma Escritura, através da mesma palavra de Deus, que o convite de Jesus Cristo se estende a todos os homens, inclusive para você que talvez ainda não tenha dado ouvidos a esse convite. E é por isso que hoje eu estou aqui falando de vida para você. O meu convite é que você aceite o convite que não é meu, mas o convite do Evangelho, desse Cristo que veio ao mundo como o Messias prometido por Deus e veio ao mundo trazer o seu reino para você e para mim. Esse é o meu convite para você no programa de hoje. Um forte abraço, fique com Deus, paz e bem.